Olá, a paz do Senhor Jesus para você, a paz do Senhor Jesus para a sua casa, para a sua família. Estamos aqui mais uma vez para falar dessa maravilhosa palavra que tem um poder transformador em nossas vidas. A palavra de Deus nos lava, nos purifica e nos livra deste mundo corrupto e nos prepara para uma cidade celestial, onde nós vamos viver eternamente com o nosso Deus. Por isso que vale a pena a gente, como diz nos Salmos, meditar nesta palavra dia e noite. Amém? E hoje nós vamos falar aqui na segunda carta de Pedro. Enquanto eu lia essa carta de Pedro, capítulo 1, eu fiquei pensando justamente nisso, o poder transformador de nosso Senhor Jesus. Pedro era um pescador, foi chamado, foi precipitado em tudo. Um dia o Senhor Jesus diz até para ele que quando ele convertesse, ele faria a sua obra, ele estaria pronto para fazer sua obra, ajudar os seus irmãos. E nós vemos o quanto ele teve uma oportunidade de ser transformado e na sua primeira pregação ganhou quase 3.000 almas para o Senhor. Isso nos mostra que todos nós, semelhantes a Pedro, também temos nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas nós temos um Deus que está acima de todas elas e que pode nos sustentar e nos mostrar o caminho certo. Aqui na segunda Pedro nos diz assim, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Eu achei maravilhoso aqui, já logo de início, nesse capítulo 1, a saudação que ele faz aqui no versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, a graça e a paz, quando ela acontece? Quando nós estamos no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. E como é que nós conhecemos Deus e seu Filho Jesus? Através da sua palavra.
Nós nos achegamos ao Senhor, ao conhecimento dele, através da sua palavra. Por isso que lá em Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Todos os dias nós temos que buscar conhecer o nosso Deus. Conhecer é você buscar entendimento. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, que não conseguem ler a palavra, então elas conhecem a Deus por outra pessoa. Ela não tem uma intimidade com a palavra e com Deus. E o melhor jeito de você conhecer a Deus é você mesmo buscar na palavra. Quantas pessoas têm uma Bíblia dentro da sua casa e abre lá em alguma parte da palavra e acha que aquela parte aberta lá é que vai proteger, é que vai cuidar da sua casa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder quando eu abro, quando eu leio, quando eu medito, quando eu vivo a palavra e quando eu obedeço a palavra. E olha que coisa linda. No versículo 3 ele diz, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou para a sua glória e virtude, e não para a nossa. Muitas vezes nós achamos que quando nós conhecemos a Deus demais, nós já somos os bons e somos melhores do que todo mundo. Não é para isso. Veja bem o exemplo de João Batista, que eu sempre falo aqui porque eu gosto mais. João Batista diz, que eu diminua e que ele cresça. Então, olha só, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo que nós necessitamos está no conhecimento do Senhor. Então, quando nós buscamos esse conhecimento, nós entendemos que nós fomos chamados para exaltar, para glorificar o nosso Deus e viver de acordo com o que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. E olha aqui no versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha só, o Senhor nos deu as promessas para quê? As suas grandiosas promessas, para que nós pudéssemos viver uma vida de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado. Porque esse mundo está cada vez mais corrupto. Todos nós pomos defeito em todo mundo. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e saber que essas promessas que Deus nos deu, para que essas promessas gerassem em nós uma intimidade com Deus tão grande que nós passássemos a viver de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. E daqui a pouco ele já vai nos mostrar como é que nós devemos viver no próximo versículo. A primeira coisa que nós temos que entender é que, sendo participante da natureza divina, da natureza de Deus, nós não vamos viver de acordo com este mundo, mas nós vamos viver de acordo com a natureza do nosso Deus, que é perfeita. E isso Ele tem nos mostrado em tudo que Ele fez e que Ele faz. Então, quando nós temos esse interesse, esse desejo de viver de acordo com a natureza do Senhor, nós não vamos aceitar a corrupção que está neste mundo e, como a própria palavra de Deus diz, levada pela cobiça. O Senhor Jesus diz, sois santos porque eu sou santo. Nós somos santificados cada dia pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas nós temos que procurar viver uma vida separada para o nosso Deus, respeitando tudo que Ele tem nos ensinado através da sua natureza divina. E olha no 5. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar, olha só, acrescentar a sua fé. Ou seja, eu creio, eu aceitei, eu tenho fé em Jesus, mas o que mais que eu preciso? E a própria palavra já responde. Acrescentar a sua fé, a virtude
ao conhecimento, o domínio próprio. Porque quando eu conheço o Senhor, quando eu conheço a sua natureza perfeita, eu vou conhecendo e também tratando comigo mesmo, para que nós possamos ter uma natureza que agrada ao nosso Deus. Por que às vezes a gente converte e muitas pessoas continuam tendo a mesma vida de quando estava na sua natureza antiga? Porque ela não deixou ainda os seus velhos hábitos, os seus velhos costumes, a sua velha natureza. Por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo para que ele pudesse entender, ter conhecimento da natureza divina. E olha só, a virtude ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Aqui tem uma lista que até parece um pouco com o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 5:22, que é sempre bom a gente ter de cor essas 9 virtudes que estão no fruto do Espírito. Por quê? Porque quando eu tenho uma temperança, quando eu tenho um domínio próprio, quando eu vou conduzindo a minha vida de acordo com a vontade do Senhor, com a virtude do Senhor, eu vou andar de acordo com a sua vontade para a minha vida. E mais um pouquinho no versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Não é pelos frutos que nós somos conhecidos? Então, se eu tenho essas virtudes que acabei de relatar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter uma vida produtiva. E através desses frutos, outras pessoas se achegarão ao nosso Deus. Agora, se eu fosse uma árvore seca, que as folhas vão só caindo, o que vai acontecer? Ninguém vai olhar. Mas quando a árvore está cheia de fruta, ela está vistosa, todo mundo olha e quer ser igual a essa árvore. E olha só, no 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando é que nós fomos purificados dos nossos pecados? Quando nós aceitamos, levantamos a mão e diz: Senhor, eu aceito o Senhor como único Salvador da minha vida. Eu permito que o Senhor age na minha vida. Porque quando Jesus se entregou lá na cruz do Calvário, foi para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Então, se eu sou livre da escravidão do pecado, eu preciso ter essas virtudes que eu acabei de mencionar. Porque sim, com esse conhecimento do Senhor, com o conhecimento dessa natureza do Senhor, eu vou passar a ter uma vida plena com Ele, e uma vida não que as obras me levam à salvação. Eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que derramou o sangue dele para nos salvar. Mas a fé é acompanhada de atitudes e de obras que engrandece e glorifica o nome do nosso Deus. Então, olha só, nunca se esqueça que você já foi purificado, já foi santificado pelo sangue de Jesus. E para finalizar, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar, eu achei isso aqui maravilhoso, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agir dessa forma, jamais tropeçarão. Não se esqueçam. Vocês têm um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado para servir ao Senhor, e uma promessa tremenda para servir ao Senhor eternamente com Ele, na vida eterna, quando Ele nos buscar. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica firme, o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nos ajude a manter firmes no propósito e na nossa eleição, no nosso chamado, para servir ao Senhor de acordo com a tua maravilhosa palavra, e estarmos prontos para conquistar o teu reino, meu Pai, o reino eterno, e estarmos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus te abençoa, em nome de Jesus. Inscreva no nosso canal. Mande esta palavra para outras pessoas. Dá um joinha aí. Porque essa palavra, quanto mais ela chegar, mais pessoas serão salvas. Ative o sininho e seja abençoado, em nome de Jesus. Amém?